atleta do judô iguaçuense tem se destacado em campeonatos no Brasil. O DC Notícias Web conversou com ele sobre essa trajetória e as conquistas. Acompanhe. E o DC Notícias Web de hoje vai falar em esporte. Para contar um pouquinho dessa trajetória, dessa rotina no judô de um atleta iguaçuense aqui em Foz do Iguaçu que tem se destacado em campeonatos pelo país, nós vamos bater um papinho com ele, que é o Guilherme Sobral, iguaçuense, estudante de Direito e muito mais aqui que ele vai contar pra gente. Seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Muito obrigado pelo convite aqui. Fala pessoal, é um prazer estar aqui falando sobre um pouco da minha trajetória aqui no judô iguaçuense e falar sobre esse esporte que é muito influente tanto na minha carreira como para minha vida, pois o judô é um estilo de vida e é bom falar sobre ele aqui. Muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece a tua participação e falando esporte, falando saúde, incentivo, mas esse esportista aqui começou muito cedo. Com quantos anos você começou, Guilherme? Eu comecei o judô com 5 anos, pelo projeto da prefeitura chamado Atleta do Futuro, com a sensei Karen, que me acompanha desde daquela época, né? Até brinco, é tipo uma segunda mãe para mim, que eu cresci com ela, né? Eu tô tanto tempo assim, próximo ano faz 15 anos que eu faço judô, então é muito tempo. Aí, durante esses anos, eu conheci também o meu sensei, o Pedro Tonello, que me acompanha desde meus 11 anos, assim, e aí ele também é como segundo pai para mim. Sempre os dois, sempre me cuidando, me ensinando e treinando, né, para ir para os brasileiros, principalmente o Tonello, que dá aqueles puxão de orelha, monta meus treinos, assim, e sempre tá lá na torcida e me incentivando, né. Para quem pensa que é fácil ter uma vida de atleta, ter essas medalhas que a gente está aqui no nosso estúdio com várias medalhas que ele trouxe aqui para mostrar para a gente, não é uma rotina fácil. Tem que ter disciplina, dedicação, foco e se concentrar mesmo num objetivo. Então, desde o começo, o judô ele já vem como ensinamento. Tanto que ele significa caminho suave. Ele primeiro você aprende, depois você começa a praticar o judô. Então ele já te ensina, tipo, regras básicas como respeito, deixar tudo limpo e sempre manter as coisas organizadas e assim. Então ele vai te ensinando. O judô não é uma luta para você ir praticando sem brigar, nada, é mais para você se proteger quem você gosta. E desde o começo eu tive muito apoio da minha família. Meu pai, né, minha mãe, assim, meu pai que era atleta e minha mãe também que sempre gostou e me mantiveram assim nesse caminho. E a Karen, no começo, assim, foi muito importante para eu não me desligar, né? Eu era uma criança, imagina, o que eu ia querer saber desse negócio? Eu queria jogar bola, né, no caso. E aí eu fui indo, mas não foi fácil, teve época assim que eu pensei em desistir. Principalmente quando eu comecei a ter uma certa idade, assim, uns 14 anos, porque começou a ficar difícil, eu não ganhava mais o campeonato. E aí foi muito bom o Tonello, meus pais, e a Karen, pois eles não deixaram de desistir, me mantiveram. E aí, mas nunca foi, tipo, sempre assim, até hoje não é fácil, sabe? Porque tinha que fazer dieta, manter uma rotina de treino, eu, tipo, mas antes, assim, eu treinava todo dia, 2 vezes por dia, todo dia era direto. Aí manter resultado, aí se cobrar isso, aí mais os estudos, mais tudo, trabalho. Mas, assim, dá para equilibrar. Foi algo que eu consegui equilibrar, mas tem que ter o apoio das pessoas importantes na sua vida. E isso foi bom. Aí veio a pandemia, que atrapalhou um pouco. Aí durante a pandemia eu conversava muito com o Tonello. Ele me passava treinos, eu não fiquei parado durante a pandemia, assim, eu treinava todo dia durante a pandemia. Foco mesmo, tinha foco sempre. Sim, porque eu sabia que quando veio a pandemia eu estava melhorando. Eu estava sub-18 e tinha acabado de ficar em 5º nos Jogos Escolares. Eu até fiquei triste que seria meu último ano sub-18 e eu estava bem, eu estava evoluindo, numa crescente. E aí eu falei, não, quando eu voltar, eu quero estar bem, eu quero estar melhor. E aí, tanto quando eu voltou, eu já era sub-21 no caso,
e eu fui lutar uma competição em outro peso, um novo peso, o menos 90, que é o peso que eu luto hoje em dia. E nessa competição eu enfrentei gente que, assim, tinha um nome já no Paraná e até no Brasil, e eu fui bem contra eles, ganhei de algum deles, então eu falei, olha, eu cheguei na minha categoria, eu não quero sair daqui. Eu sou mais rápido que eles, eu tenho mais fôlego, porque eu fiz muitos esportes na minha vida inteira, eu tenho mais fôlego e eu tenho que continuar tendo a força daí. Então eu foquei mais na intensidade dos treinos e conversei com o Canelo, falei, ele me passou um treino, que ele é personal trainer. E com essa força você venceu vários campeonatos. Conta um pouquinho pra gente dessas conquistas, de algumas medalhas dessa, que você deve ter mais também, representando Foz do Iguaçu, em que campeonatos, categorias, explica um pouquinho pra gente. Então, no ano passado foi o ano que a gente voltou a competir, por causa da pandemia, e aí eu já fiquei em terceiro no Paranaense Sênior, já consegui ficar em primeiro no Marrom e Preta, mas com certeza o campeonato mais importante do ano passado foi representando Foz nos Jogos da Juventude, que era meu último ano, e por conta da pandemia eu tinha perdido, né, o outro ano, e eu fui com chance de 3 medalhas. Eu podia ganhar na minha categoria, na categoria do absoluto, que são todos os pesos, e na equipe. Eu fui campeão na minha categoria, do menos 90, eu fiquei em terceiro no absoluto, por conta de uma lesão, mas deu tudo certo no final. E eu também fiquei em terceiro na equipe, onde eu também me machuquei na última luta. Mas, assim, voltei com 3 medalhas representando Foz, num campeonato muito difícil. Eu tinha levado aquele campeonato como mais importante para mim no ano, eu já tinha feito, promessas pessoais minhas no começo do ano, que eu vou ser campeão, é a minha última chance, eu vou. E eu foquei o ano inteiro, então na hora que eu fui campeão, assim, sabe, dá uma emoção. E aí é bem até difícil de explicar assim, as emoções que a gente sente lutando, pois é como uma vitória pessoal e de coletivo, pois muita gente está lá torcendo por você sente uma emoção, a torcida, o Tonelo gritando meu nome, o da Karen, aí até quem não está lá, mas está me acompanhando, sim, é mãe e pai mandando mensagem, como que tá bem, machucou, como que você tá? Na verdade é uma vida ao esporte, que você deixou muitas vezes de brincar, de fazer outras atividades, para poder se dedicar ao esporte. Então, para esses jovens que hoje estão te ouvindo aqui, qual é o conselho que você daria para essa juventude, as crianças que muitas vezes ficam incentivadas por atletas como você, que estão chegando cada vez mais longe? Então, eu digo que se você está com muito tempo livre, eu vou ficar em casa aqui deitado, vou ficar assistindo no Netflix, assim, eu sei que às vezes é bom, é até bom para relaxar a cabeça, mas não gosto muito de esporte, mas estude então. Mas o esporte é bom, é algo que te liberta, é algo que é tão bom tanto para sua mente quanto para o seu corpo. Então é sempre importante você procurar algo assim, não gosto de um esporte particular, tenta começar uma academia, você vai gostar, é algo muito satisfatório. Tem gente que com a minha idade está começando agora o judô e fala que é bom, que treina lá comigo agora, fala como é bom, queria ter começado antes. Então é muito bom e sempre vai ter um incentivo, sempre tem que ter um incentivo. Hoje você está entre os 10 melhores judocas brasileiros. Como é que é esse sentimento de quem começou lá atrás, criancinha, e hoje já está esse reconhecimento também no Brasil? Então, sinceramente, eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse nível. Porque eu sempre treinei, mas eu nunca levei o judô, isso é até interessante, como uma obrigação, um esporte, assim, obrigatório que eu tinha. Eu vou lutar, eu tenho que ganhar. Nunca foi. E quando eu comecei a botar isso na minha cabeça, com a ajuda muito do Tonelo, eu comecei a entrar mais relaxado nas lutas. Comecei a chegar de boa. Tanto que esse ano eu lutei 4 brasileiros. Por conta disso, eu classifiquei para 4 brasileiros no começo do ano. Agora depois, eu fui campeão dos Jogos Abertos, esse ano também. E aí, chegou no final do ano, eu já tinha começado a faculdade, já estava trabalhando, já estava tudo. Eu mesmo mesmo não podendo o tempo todo estar focando no judô, eu pensava muito, ficava agoniado, fico agoniado de ficar sem treinar. Eu pelo menos tentava ir uma vez por semana. E aí eu fui para o último brasileiro do ano agora, foi a seletiva nacional. E assim, muito relaxado,
fiquei lá, tava lá em São Paulo, né, eu tava muito tranquilo. Lutei, ganhei a primeira luta, ganhei a segunda, aí chegou na terceira, que já era semifinal, por conta do meu colocação do ranking, que eu era até então o sexto do Brasil, eu já tinha caído de chapéu, a gente fala chapéu, que é quando a gente pula uma luta. Então eu cheguei na semifinal e falei, olha, eu já classifiquei, já sou um dos melhores do Brasil, mas eu quero mais, eu vou lá, vou ter dar tudo de mim agora. Aí foi uma luta muito emocionante, durou uns 8 minutos de luta. Aí, assim, quando eu fiquei em segundo, quando eu ganhei a semifinal, fiquei em segundo já, eu nem tive reação, assim, é só comemorar. Aí acabou todo o campeonato, que eu fiquei agora, eu sou o segundo do Brasil, no caso. Quando acabou todo o campeonato, não caiu a ficha, sabe? Demorou para cair a ficha, todo mundo parabenizando, muitos atletas renomados do Brasil, senseis, gente que já lutou as Olimpíadas falando comigo e eu, assim, não batia, sabe? É difícil porque... Emoção. É uma emoção muito grande, porque eu nunca pensei que eu conseguiria algo assim. Aí, pô, hoje em dia você chega e fala assim, pô, o Guilherme é o segundo do Brasil. Quando que eu ia imaginar um negócio desse? Não tem como imaginar um negócio desse. Mas, graças a Deus, por conta do apoio de muita gente, minha família, dos meus senseis, eu finalmente consegui, né? Inclusive, até a própria UDC me ajudou, né? Me dando bolsa, assim, para representar a faculdade nos campeonatos agora. E falando da UDC também, hoje você é aluno da UDC, do curso de Direito. Quem olha o atleta, o esportista, também o atleta mostra que o atleta esportista pode se dedicar a um curso, pode se dedicar a outra carreira. Por que da escolha do Direito? Então, como você disse, pode se dedicar, na verdade eu até falo que deve se dedicar. Porque, embora você seja muito bom, o estudo é algo muito, muito prazeroso. Você saber de um conteúdo, saber daquela coisa que você te motiva. Eu escolhi o Direito porque é um sonho meu ser delegado. Eu quero ser delegado e é até engraçado porque por conta do judô, por conta de sempre estar nessa área do esporte, muita gente pensou que eu ia fazer tipo educação física, fisioterapia, nutrição, que eu cheguei a cogitar. Mas eu sempre quis ser delegado. Aí eu botei na minha cabeça assim, não, eu vou começar a faculdade, eu vou fazer na UDC. Muitos familiares me falando que lá era melhor. Eu vi umas aulas deles, eu falei, nossa, é aqui mesmo. Eu comecei 2 semanas atrasadas ainda por conta do judô, por causa de um campeonato que eu tava. Cheguei todo perdido assim. Aí eu falei, cara, será que eu vou conseguir continuar mantendo, vou conseguir? Aí o professor Sombrio, o Candil, assim, conversaram comigo, até o Jaque. Principalmente o Candil, que eu conversei bastante com ele, expliquei para ele da minha situação, do meu trabalho, dos meus treinos. E assim, fui passando o tempo, fui gostando, fui estudando a parte para chegar no nível que a turma já estava e até me equilibrar ali. Fui gostando e aí eu criei um carinho, um amor assim pela área. Já cheguei até mesmo representar a minha atlética, que é da minha faculdade, do Direito, num campeonato onde eu também consegui ser campeão. E então, assim, eu não pretendo desistir do Direito, como também não pretendo desistir do judô. Eu vou me formar e espero que depois que me formar não demore muito tempo para conseguir realizar meu sonho, que é ser delegado. Não pretendo sair dessa área, não. E foi por isso que eu escolhi o Direito. Pois é, agora você falou uma coisa bastante importante aqui, que é a responsabilidade também de estudar. Eu vi que agora que você falou do Direito aqui, falou também com bastante emoção, da mesma emoção que você está falando do esporte aqui. Atletas, jovens, crianças, tem que ter esse foco também, que a vida lá fora também é outra, que muitas vezes não dá sorte, não dá sucesso no esporte, mas tem que ter foco também no estudo, na qualificação profissional e lá na frente unir tudo isso. Sim, porque eu falo assim, embora eu ame o judô, tipo, eu não consigo viver sem ele, eu nunca, como eu falei, eu nunca me vi como um atleta profissional. Eu nunca pensei assim, nossa, eu vou lá e vou viver do judô. Não, é muito pelo contrário, eu faço porque eu gosto. Eu acho até que isso é bom, porque aí eu não boto tanta pressão em mim mesmo. Aí eu comecei a faculdade porque eu queria começar a faculdade. Arrumei um trabalho porque eu queria estar na faculdade. Aí eu queria pagar minha faculdade, não queria que meus pais pagassem a faculdade. Aí eu comecei
Eu pago minha faculdade, aí eu treino, eu faço minha faculdade, tudo, e assim, se eu que não tenho tempo pra nada, consigo arrumar tempo para as coisas, até para me divertir, você vê que, tipo assim, vai da pessoa, vai do querer. Aí eu tenho que priorizar, eu vou estudar ou ir treinar, eu priorizo o estudo. Porque, assim, primeira coisa vem o meu estudo, que é no caso do direito, porque eu sei que lá na frente eu vou ver assim, pô, sou formado já em direito, posso estar passando em algum concurso, assim, da área que eu quero, e mesmo assim eu consegui hoje em dia ser o segundo do Brasil, no Sub-21, pra você ver. Aí, quando eu estiver lá, olhando lá pra frente, vou ver que mesmo focando no estudo, eu consegui ter minhas próprias conquistas individuais, então, por que eu iria abrir mão do meu estudo? Que eu sempre, não falo que eu sempre gostei de estudar, mas eu sempre tive, desde bem novo, eu tive essa mentalidade, assim, que eu sei o que eu quero. Eu quero ter uma vida boa para meus pais e não quero ficar dependendo dos outros. Que o estudo pode te proporcionar também. E se o estudo pode proporcionar essa vida que eu quero, por que eu não vou abraçar e aceitar o estudo? E assim, foi bem difícil porque eu queria começar a faculdade, eu fiquei tipo o ano inteiro batendo a cabeça, eu tenho que começar a faculdade, tenho que começar qual curso, vou fazer direito mesmo porque é um sonho, ou vou para um curso assim da área do esporte. Aí eu decidi, arrumei um trabalho para pagar meu curso, assim, então, E tá aí, ó, um exemplo para essa juventude que está nos acompanhando aí desse Notícias Web, olhando esse exemplo desse atleta iguaçuense, mas também aí está com foco na qualificação profissional. Diz para mim aí, quais são os planos agora para frente na área esportiva, campeonatos, claro, aliado a essa faculdade que você falou tão bem aqui, que é o direito, essa outra paixão. Então, se for aliado à faculdade, eu pretendo sim lutar mais campeonatos pela faculdade, principalmente campeonatos como Joia, os universitários, que já próximo ano vai ter. E falando assim só do esporte, eu pretendo ainda focar muito esse ano no judô, porque é meu último ano sub-21 daí. E eu tenho chance de conseguir classificação para o Mundial, então eu pretendo manter o meu nível. Depois, acabando esse ano, próximo ano 2023, eu pretendo focar mais nos meus estudos. Não que eu vou deixar esse ano, mas focar muito mais, porque assim, eu pretendo, como eu disse, passar em concurso, não demorar muito. Então eu tenho que estar muito bem na matéria, pois o direito, mesmo sendo algo muito prazeroso de aprender, não é fácil. Tem que estudar lá, lei, artigo, assim. Às vezes entra na cabeça uma hora, já sai, então é bom focar. Então eu não pretendo parar, na verdade pretendo melhorar próximo ano, focar mais tanto na minha faculdade quanto no meu esporte. E sempre assim, achando os momentos de folga, assim, porque às vezes essa área assim, é estressante, eu sei, igual trabalho, estudo, judô o tempo todo, assim, é bom descontrair às vezes com meus amigos, isso é bom, mas não pretendo perder o foco próximo ano, na verdade pretendo melhorar o meu foco próximo ano, tanto na faculdade quanto no judô, que eu vi que eu me perdi um pouco no judô, no foco, mas depois desse último campeonato, eu vi que eu tenho tanto qualidade quanto potencial de continuar, pelo menos no próximo ano, mantendo esse nível. Com certeza. Guilherme Sobral, atleta do judô, destaque aí já no Brasil afora. Foi um prazer conversar com você, trazer esse exemplo não só de um jovem atleta, mas de um jovem estudante agora, trazendo bons exemplos para esse público jovem aí que a gente quer atingir, quer trazer esses exemplos como o teu aí de foco, determinação, concentração e tudo que vem de bom para uma vida boa, uma vida produtiva e um futuro melhor ainda. Obrigada pela tua participação, a gente deseja aqui para você todo sucesso no judô e também no direito aí. Muito obrigado pelo convite aqui, por estar falando um pouco sobre minha vida e só falar que espero muito aparecer outras vezes aqui para falar de outras conquistas, tanto do direito quanto do judô. Com certeza, será sempre bem-vindo conosco aqui. Obrigada mais uma vez, sorte e sucesso.